Minha gente, um professor preso em Feira de Santana, suspeito de esquartejar um jovem de 18 anos na cidade Cardeal da Silva. Deixa eu botar com Lícia Fontinelli ao vivo, ao lado do delegado, para destrinchar toda essa história macabra para a gente. Não é isso, Lícia? Mais uma vez, eu sei que a história é triste, é violenta, mas que o dia seja bom para você e para todos nós. Exatamente, Casimiro, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. A gente fala já aqui ao lado, do delegado Ives Correia, da primeira Coordenadoria de Polícia Civil do Interior. Essa prisão foi feita no dia de ontem, nesta segunda-feira, tanto pela primeira Corpinha aqui de Feira de Santana, como também pela segunda Corpinha de Alagoinhas. Foi um trabalho em conjunto. Esse suspeito foi chamado com o pretexto de uma fiscalização na tornozeleira eletrônica que ele já estava utilizando desde o ano passado, porque já estava sendo investigado. Foi no momento que os policiais conseguiram fazer essa prisão. O detalhe é que o suspeito tinha alegado, delegado, durante as investigações, que esse jovem de 18 anos, que teve o corpo esquartejado, abandonado numa área de mata, numa zona de mata, na cidade de Cardeal da Silva, ele tinha morrido de overdose, mas não foi bem isso que a polícia apurou, não é isso? Certamente. Ele alegou que seria por overdose e que apenas haveria ocultado aí o cadáver, mas o laudo pericial que foi agora confeccionado e concluído em janeiro detectou que, em verdade, ele morreu, a causa-mortis teria sido justamente por conta das lesões sofridas. Então, morreu de forma com hemorragia e em decorrência dessas lesões sofridas, razão pela qual não foi meramente uma ocultação de cadáver, mas além da ocultação de cadáver, ele vai responder em concurso material, ou seja, vai somar as penas do crime de ocultação de cadáver com a do crime de homicídio. Então, uma investigação extremamente importante e relevante aí concluída pela Polícia Civil, mais especificamente delineada toda pela DT aí de Cardeal da Silva, pelo Dr. Luiz Enoque. Então, uma investigação extremamente relevante em que a gente consegue aí prender mais um homicida preventivamente na data de ontem. Doutor, essas investigações elas vêm ocorrendo desde abril do ano passado, que muito provavelmente foi o período que a família deve ter se manifestado sobre o desaparecimento desse jovem. Como é que foi? Explica para a gente. Exatamente. A investigação ela iniciou desde o fato, a gente instaura inquérito policial desde o início do fato, então é já automático, porque se trata de um crime de ação penal pública incondicionada. Então, você não depende de nenhuma condição de procedibilidade para avançar nas investigações. Todas as medidas de polícia judiciária foram tomadas e o laudo constata, já aí com esse arcabouço probatório formado desses elementos informativos, indicando aí a autoria para esse indivíduo, o qual, inclusive, já tinha confessado essa ocultação de cadáver. E o que chama a atenção é que a vítima seria aí um amigo desse autor, justamente o amigo e professor desse autor. Então, assim, a gente percebe aí um crime que chocou ali aquela população, mas ao mesmo tempo aí foi elucidado e agora esse indivíduo vai seguir à disposição da justiça, onde vai responder a processo penal e vai ser levado ao tribunal do júri para ser julgado aí por mais esse crime doloso contra a vida. O que é que a gente pode falar sobre essa investigação, doutor? Porque chama a atenção, um professor, amigo, um jovem de 18 anos que teve o corpo esquartejado. O que se sabe, o que se pode falar sobre o que teria motivado esse crime? Não há ainda uma motivação específica delimitada. Ele alega que tudo ocorreu por conta de uso de drogas, que eles estavam se drogando, os dois, e que haveria ocorrido aí uma overdose e por isso ele teria se assustado, enfim, e ocultado. Mas a gente sabe que isso não é uma atitude normal, uma atitude natural, até porque se você tem um amigo, um parente ou qualquer que você esteja ali ou bebendo, ou enfim, ou utilizando de qualquer tipo de droga, a primeira atitude normal seria chamar justamente aí o médico, chamar o SAMU, chamar a ambulância, e não, eu digo, seccionar o corpo da vítima todo e esquartejar o corpo da vítima. Então, chama muita atenção com o tipo de violência aí empregada aí em relação à vítima. Casimiro, tem uma pergunta lá no estúdio, Casimiro, pode fazer, por favor. Tá, obrigado ao delegado. Eu ia até perguntar sobre isso que você falou com ele, sobre o motivo, nada justifica,
um esquartejamento de um jovem e a desculpa inconsequente dele de que o rapaz teria morrido por overdose, né? E, na verdade, como disse o delegado, o corpo dele foi esquartejado. E eu queria saber de que maneira a polícia chegou até isso, né? Como é que chegou-se a esse corpo, a começar a elucidar esse crime? Sim, claro. Casimiro pergunta como é que a polícia conseguiu chegar, né, até esse local onde esse corpo foi abandonado, também, né, chegar a esse professor, né, esse amigo, o que foi que indicou que teria sido esse professor o autor desse crime também? As investigações, na época, toda a morte que ocorre, né, a partir do momento que se localiza aí o corpo, se faz o que se chama de levantamento cadavérico, uma espécie de SILC. O que é o SILC? É justamente a investigação preliminar cadavérica, então, que vai a autoridade policial, junto com a polícia civil, né, que é a polícia judiciária, e os peritos, para poder justamente coletar aí, em loco, né, no local, tudo que for pertinente para a investigação criminal. Então, a princípio, ocorreu isso, né, logicamente, lá no mesmo momento dessa perinecroscopia, né, que é justamente esse levantamento cadavérico, já houve a indicação aí de que essa vítima estaria com esse suposto autor, né, na época, e então ele foi intimado, né, foi ouvido na época, inclusive teria confessado aí essa ocultação, né, de cadáver aí nessa região de mata, e aí já começou a investigação direcional para o porquê dele ter feito isso, né? Então, aí começou daí. Então, esse link já se iniciou desde então, tanto que foi o momento em que o próprio judiciário já decretou a medida cautelar diversa da tornozeleira eletrônica. Tá certo, agradeço as informações, o homem segue preso, está à disposição da justiça. Cazé, a gente volta com você. Muito obrigado, Alice, obrigado ao delegado. A vítima, claro, identificada como Emanuel de Oliveira Lima Leite, desapareceu no dia 20 de abril do ano passado. Na verdade, foi morto, esquartejado pelo amigo que está preso, já estava usando tornozeleira eletrônica e continua respondendo de forma com a lei.